noite, seres infinitos, de infinitas possibilidades. Mais uma live desmistificando as constelações familiares. E hoje a música que veio de energia é I Am Light, eu sou luz. I am light, I am light. Independente da sua religião, independente da sua cor, independente da sua situação financeira, independente de qualquer coisa, você é luz. E não deixe que ninguém, por mais que tente, que ninguém apague ou ofusque a luz que existe em você. Conforme você brilha, conforme você brilha mais alto, maior é o seu brilho, mais pessoas querem ofuscar o seu brilho. Aí é onde você tem que ter a sabedoria de lidar com essas situações e não deixar com que as pessoas ao seu redor, as pessoas que estão vendo algo em você, que tem que trabalhar nelas, ofusquem o seu brilho. Então, independente de qualquer situação que você esteja passando agora neste momento, independente de qualquer pessoa que tente te atingir, lembre sempre, você é luz. Você não é mesmo a sua religião, você não é sua cor, você não é a sua situação financeira, você não é as crenças suas, da sua família, você não é nada disso. Você é luz. E quanta luz você é, não é verdade? Então, se as pessoas que chegarem perto de você, você identificar, trazer para a consciência de que essa pessoa está querendo ofuscar o seu brilho, é porque ela está incomodada com o seu brilho. E aí são escolhas. Se a pessoa não escolhe evoluir, não é você que vai obrigar ela a evoluir, não é verdade? Na vida são feitas escolhas. Você pode escolher só por você, não pela outra pessoa. Escolhas criam, Escolhas criam uma realidade diferente. Que escolhas você está fazendo para a sua vida? Não deixe que ninguém ofusque o brilho que existe em você. Seja luz. E assuma a luz e esse brilho que você tem. Iniciando então mais um trechinho desse livro maravilhoso, Quando Fecho os Olhos Vejo Você, da Ursula Frank, desmistificando aí as constelações sistêmicas familiares, para quem ainda tem alguma dúvida, para quem quer obter alguma clareza a respeito desse método maravilhoso, dessa filosofia de vida que transforme muito a vida das pessoas. Então vamos iniciar baixando todas as nossas barreiras para poder receber tudo que vai muito além das minhas palavras, muito mais, que vai muito além desse livro e de tudo que está escrito aqui, tá? Boa noite a todos vocês, lindezas e lindezos que estão entrando. Mamãe tá ao vivo aqui com a gente, Claudiene, Nani, Luciene, Ângela, muito bem-vindos todos vocês. Gratidão pela presença de vocês. E hoje é o 9º dia da leitura desse livro maravilhoso pra gente aí desmistificar cada vez mais aí as constelações familiares. Todas as projeções, expectativas, conclusões, separações, julgamentos que nós tenhamos a respeito desta live de hoje, de tudo que for falado aqui, da leitura desse livro, da Ursula Frank, de mim, de vocês, e tudo que está abaixo disso, em qualquer vida, dimensão ou realidade, vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar do nosso sistema, do nosso universo por amor a nós? Sim? Sim! Tá feito! Então vamos lá, hoje nós vamos falar um pouquinho das contraindicações e distúrbios. Opa, tô tirando clipes aqui. Opa! Uau! Que energia é essa? Tudo isso que aí representa, vamos destruir, descriar? Sim! Tá feito!
Vamos lá, contraindicações e distúrbios. Razões para interromper ou parar a constelação. Então vamos lá. Se eu falar para vocês que eu nunca tive que interromper uma constelação, vocês acreditam? Sempre iniciei e terminei, mas existem alguns casos que a gente tem que interromper sim, tá? Já interrompi algumas outras terapias porque eu verifiquei que a pessoa realmente não estava querendo mudar, não estava querendo se transformar e não se requeria eu continuar, né, com a terapia porque não ia haver mudança da parte da pessoa. Então, eu dei alta sim, tá? Mas dentro das constelações eu não tive que interromper, por enquanto, até então, nenhuma constelação, tá? As constelações podem acionar processos muito intensos. Nós, enquanto terapeutas, assumimos a responsabilidade pelos processos que se desencadeiam no cliente. Por isso é necessário examinar muito bem se para esse cliente, nesse momento, é adequado fazer uma constelação e quando interrompemos ou terminamos um processo que se iniciou. Existem indícios que nos mostram os nossos limites e os limites do cliente, ou seja, a relação entre o cliente e o terapeuta, sintomas físicos do cliente e pelo lado do terapeuta, assim denominada contratransferência. Isso se expressa nas sensações do terapeuta que, através do contato com o cliente, estão sujeitas a mudanças e indicam algo sobre o estado em que o cliente se encontra. Essa contratransferência também, tá? Tem muito a ver quando o cliente, vamos se dizer, eu estou fazendo a terapia e o cliente me vê como uma mãe, tá? Então, nunca quer deixar a terapia por me ver como uma mãe. Aí, a gente tem que cortar aí o cordão, porque aqui eu sou terapeuta e se você quiser ter amizade comigo, me chamar pra, né, alguma reunião, alguma festa, alguma coisa, aí é outra coisa, tá? Terapeuta é terapeuta, eu entro no papel da terapeuta, tá? Por isso que em muitos casos, algumas amigas, amigos que tratam comigo, eu, a partir do início que entra na sala, eu falo agora desligando a nossa amizade, eu agora no papel de terapeuta, tá? Porque senão há uma confusão aí e uma contratransferência, tá? Examinando desde o início, portanto, já no primeiro contato e na conversa, podemos examinar, de acordo com as nossas sensações, se o trabalho pode ter êxito e o que devemos fazer para que isso aconteça. Em uma constelação, podem emergir em um espaço curto de tempo sentimentos e processos intensos que o terapeuta acompanha, dirige e acolhe. E normalmente quando entra nesses processos intensos, lembra das outras lives passadas? Respiração, tá? Respiração, acalma a alma. E o corpo e a mente também, né? É natural que terapeutas experientes possam acessar um repertório mais amplo. Contudo, é basicamente válido que o terapeuta deve ir apenas até o ponto em que se sentir pessoalmente bem. Isso é válido para a terapia de maneira geral e a constelação em especial. No caso, tá, o que está falando aqui? Que realmente em algumas constelações eu tenho que intervir com algumas outras técnicas de terapia, tá? Então, o terapeuta que só faz a constelação, ele tem que, né, dar uma solução só através dos processos da constelação. Outros terapeutas, psicólogos que trabalham com a constelação e outros tipos de terapia, nós podemos entrar e intervir com outras terapias que vai tirar o cliente desse processo aí em que ele entrou, tá? Todo desconforto interno do terapeuta é um sinal de seus próprios limites, e se partirmos do princípio de que o terapeuta e o cliente estão num campo perceptível para ambos, então é também um sinal dos limites do cliente. Embora o cliente venha com o desejo de fazer uma constelação, traz ainda suas dúvidas e hesitações. Se nós, como terapeutas, partirmos do princípio de que entramos
juntos num campo comum, no qual também podemos perceber a vivência do cliente, então a nossa hesitação possivelmente pode ser um reflexo da hesitação por parte do cliente. Quando nós tratamos, nós entramos no campo do cliente, por isso que muitas vezes nós conseguimos trazer para a consciência muitas coisas, porque a partir do momento em que eu entro numa sessão de constelação, eu estou bem, eu estou ótima 100%, não estou sentindo absolutamente nada. Quando eu inicio o processo da constelação, eu começo a sentir uma dor de cabeça, eu começo a sentir uma dor de estômago, uma dor no braço, algumas dores, algumas reações do meu corpo, que é um reflexo, porque eu estou dentro do campo do cliente de energia, que é reflexo do que o cliente está sentindo. Por isso que a gente pode trabalhar com várias perguntas para trazer à tona. Verdade? Isso te incomoda? Verdade? Se eu fizer isso, o que você sente aí? Porque eu já estou sentindo, tá? Então, aí é que muitas vezes a gente contribui com o cliente para não se sabotar. Porque senão o cliente quer tomar conta da constelação, quer fazer do jeito dele e que na verdade o resultado que ele precisa é de uma outra forma, tá? Então a gente tem que intervindo em todas essas questões, tá? Então a gente entra dentro do campo do cliente e consegue sentir tudo o que o cliente está sentindo, tá? E os movimentos que ele está fazendo. Para ter mais clareza sobre a origem dessa percepção, podemos compartilhar a nossa observação com ele. Se o impulso pertence ao cliente, então ele concordará e ficará aliviado em saber que nós percebemos o que ele não pode perceber ou dominar. Muitas vezes e muitos clientes gostam disso, porém tem muitas pessoas também que quando entende que nós estamos dentro do campo deles e que nós conseguimos sentir, né, as sensações, se sente de uma forma, né, meio equivocada e também não gosta porque quer dominar a situação, tá? Quer controlar. Então, pessoas muito controladoras, tá? Tem uma grande dificuldade de chegar nessa terapia como a constelação e várias outras terapias. Pessoas muito controladoras não se permitem, na verdade, desenvolver, né? Pessoas muito controladoras, eles não se permitem, eles acham que eles sabem de tudo. E independente dos diplomas que tem, das formações que tem, né, nunca a gente vai saber tudo o tempo todo, tá? Então sempre a gente vai, né, precisar buscar mais, mas tem pessoas que não se permitem desenvolver, e aí são escolhas, né? A comunicação de nossa percepção lhe dará talvez a possibilidade de ter mais confiança e entrar nos processos de conscientização de seus impulsos inconscientes. O terapeuta precisa de tempo suficiente para dar espaço à sua própria percepção e examinar se as intervenções são adequadas e eficazes. Em que velocidade se pode trabalhar quando se observam as dinâmicas e simultaneamente tem-se que tomar decisões claras sobre as intervenções seguintes. Qual é o método que se oferece ao cliente? Qual é a postura de que forma os problemas podem ser tratados e as soluções podem ser procuradas? O que se vai perceber se não se deixar influenciar pelo cliente ou não se deixar intimidar pela dramaticidade do problema, mas se deter internamente, expirar e tomar o tempo de que se necessita? Então, muitas vezes, como a gente está no campo do cliente, dependendo do caso, né, da tragédia, do trauma, você tem que se manter na mais pura consciência para não entrar nessa energia, porque muitas vezes, como a gente já falou em algumas lives passadas que a gente estava lendo o livro, muitas vezes tem questões no nosso próprio sistema e se nós não tivermos maturidade para lidar com isso, nós não conseguimos acompanhar o cliente até o final, tá? Tratar aí e contribuir com o cliente, porque senão a gente acessa algo do nosso sistema, tá? E se nós não mantermos, não tivermos a separatividade, tá? De que aqui eu estou atendendo o cliente e vou contribuir para que ele, né, encontre as possíveis soluções para o que ele veio buscar. Porque senão eu entro na energia do meu sistema trabalhando no dele, tá? Ou na dela.
Acompanhamento terapêutico. As perguntas e questões com as quais o cliente comparece à terapia são ao mesmo tempo parte e resultado de sua história até hoje. Lembra? Trazendo coisas lá desde a infância, tá? Uma vez que o desejo de esclarecimento está relacionado às estruturas conhecidas há muito tempo, as perguntas pela história da vida do cliente, pelo pano de fundo terapêutico e possivelmente psiquiátrico, são úteis para poder avaliar a importância e a duração do sintoma, assim como a importância e a extensão da transformação almejada. Se o cliente vem apenas para uma sessão ou constelação, então podemos perguntar-lhe se ele se encontra em tratamento psicoterapêutico e se tem à disposição um acompanhamento profissional para os processos psíquicos que se seguirem, tá? Então, assim, a constelação eu posso fazer uma única vez? Eu nunca fiz terapia na vida. Eu posso fazer constelação uma única vez? Sim, pode, tá? Só que, às vezes, não é uma regra, vai aflorar muitas outras coisas que você pode ter um acompanhamento terapêutico semanal ou quinzenal ou pelo menos mensal para você saber lidar com tudo isso que tá vindo à tona agora depois da constelação, tá? Porque muita coisa vem para consciência, muita coisa vem para consciência. Eu já passo com o meu psicólogo, com a minha psicóloga. Eu posso marcar com você uma sessão de constelação? Tranquilamente. Isso só vai potencializar a ação do seu tratamento com o seu psicólogo, psicóloga, psiquiatra e quem for que seja, tá? Então, é só por essas questões, seguindo a energia aqui do livro, de que quando você nunca fez terapia nenhuma e vem e faz a primeira vez a constelação, várias informações vêm à tona, muita clareza, muita consciência você obtém, e aí você tem que saber lidar com toda essa consciência, essa clareza, tá? Aí você procura aí um acompanhamento terapêutico, tá? Semanal, quinzenal, mensal, como for mais leve para você. Aqui também é adequado perguntar se o terapeuta do cliente sabe que ele o está procurando e se ele, como pessoa de confiança e responsável principal, está de acordo com essa visita e uma constelação. Separações entre os terapeutas mostram as estruturas do cliente e é bom falar com ele sobre isso. No caso, me veio até uma clareza aqui. O que acontece? Eu já tive casos, tá, de amigas e amigos que são consteladores também e que têm uma parceria com os psiquiatras, presta atenção, porque tem casos que os psiquiatras não, mesmo com o remédio, né, com o acompanhamento psiquiátrico, com o remédio, não consegue chegar na causa, tá? Então, os psiquiatras indicam as constelações familiares, tá? Os terapeutas da confiança deles, enfim. E o resultado com esse paciente psiquiátrico é assim, uau, surreal, tá? Então tem casos, tem amigos meus que têm parcerias com médicos psiquiatras e que, assim, gente, tudo na vida, se você for ver, depende de como você olha a vida, né? Se você olhar as pessoas, os profissionais, olhando como concorrentes, você nunca vai prosperar na sua vida. Agora, se você olha para um outro profissional, imaginando que esse outro profissional pode agregar, né, na sua vida e na vida dos seus pacientes, dos seus clientes, isso vai prosperar muito mais e trazer muito mais benefícios em todas as áreas da sua vida, tá? Então, são escolhas. Aí, cada um escolhe o que escolhe, né? Então, vamos lá. Separações entre os terapeutas mostram as estruturas do cliente e é bom falar com ele sobre isso. Mesmo que não esteja dentro de sua tarefa terapêutica, pode-se pelo menos esclarecer que percebe o cliente nessa situação com as suas tendências e lealdades contraditórias. Mesmo que o cliente tenha um outro terapeuta no pano de fundo, no nível ético somos responsáveis pelos processos que desencadeamos, não importando se o nível legal
temos uma declaração por escrito de que ele está participando sobre a sua própria responsabilidade de um grupo ou de uma constelação, tá? A relação entre o cliente e o terapeuta. Existem sinais que parecem fazer sentido tanto no atendimento individual quanto no decorrer de um seminário. Para recusar o trabalho com o cliente, interromper ou parar totalmente, quando o cliente não estiver em condições de receber o que o terapeuta sugere e não reagir mais. Isso ocorre quando, durante a sessão, o cliente se desconecta com o terapeuta e evita o contato visual. É também o caso quando não se deixa conduzir e também não está em condições de se comunicar num metanível, isto é, quando não se consegue falar com ele sobre aquilo que percebe ou aquilo que vivencia, porque o cliente está preso demais a seus sentimentos e pensamentos. Então aqui é o seguinte: você colocou lá, você começou o processo, a terapia da constelação, tal, colocou os bonequinhos, ou enfim, em grupo, ou né, em âncoras de solo, da forma que for a constelação. E aí você tá percebendo que o negócio está ali, está preso ali naquele momento, naquela situação, e o cliente insiste em falar, não, imagina, não tô sentindo nada, e tipo o corpo do terapeuta, totalmente desfalecido, né? Ou totalmente vibrando, e o cliente, né, finge que não está acontecendo nada, sentindo nada. Então, é indício de que o cliente não quer mudar. É indício de que o cliente não escolhe mudar e veio procurar a terapia da constelação, ou a terapia que for que seja, por pura curiosidade, tá? Então, quem vem procurar que realmente quer e deseja mudar, se abre às mudanças e às transformações, tá? E muitas vezes, gente, mudar dói. Mas também continuar do mesmo jeito que tá, dói também, né? Ou não tá doendo? Tem muitas pessoas que tá vendo a faca sendo enfiada e tá lá, eu acho que até esqueceu que tá doendo, porque de tanto que já tá doendo, acostumou, né? Então são escolhas. Ficar do mesmo jeito que tá, dói também. E mudar, dói, mas liberta. E aí você pode viver uma vida mais leve, mais divertida, né? Mais prazerosa. Mas são escolhas, cada um escolhe, tá? E não tem nada de errado nisso. Cada um escolhe o que escolhe, tá? E muitas pessoas me perguntam assim, Patrícia, na live você às vezes fala bravo, fala isso, fala aquilo. Gente, eu entro na energia, tá? Então assim, se isso daí fez sentido pra você agora, tá? É porque, ou se isso que eu falei agora te incomodou, é porque você tem que olhar pra isso, tá? Então assim, por muitas vezes, às vezes eu mudo de energia porque é a energia que se requer, tá? Justamente para os processos terapêuticos que acontecem na imaginação, é necessário que o cliente tenha desenvolvido suficientes estruturas do eu para que seja capaz de mudar as posições. Isso significa que tem que ser possível falar com ele sobre os acontecimentos de um ponto de vista diferente do seu eu, isto é, em um metanível. Pessoas com diagnósticos psiquiátricos pesados, como distúrbios de personalidades, esquizofrenia ou distúrbios alucinatórios, muitas vezes não se encontram em condições de distinguir entre a realidade interior e exterior. Aí, nesses casos mais traumáticos que se requer aí sintomas, né, e distúrbios psiquiátricos, esquizofrenia, tal, aí tem, né, eu tenho formações para lidar com esses casos, tá? Então, dentro da constelação ou antes eu faço um processo e aí eu faço a constelação, e dentro da constelação eu faço vários outros processos que vai aliviar esses casos, tá? Mas são casos mais profundos, tá? Muitas vezes não se encontram em condições de distinguir entre a realidade interior e exterior. Parece que no desenvolvimento psíquico, o não reconhecimento da realidade exterior
se estabilizou como padrão, de forma que uma segurança sobre essa realidade hoje não se encontra disponível de uma forma confiável. Se o cliente, através de uma intervenção terapêutica, justamente através de uma constelação, não pôde mais se reconhecer no consultório como Senhor X ou Senhora Y, porque as suas recordações, imagens internas e sensações físicas o inundam de forma que se fecha totalmente ao contato externo, o terapeuta precisa estar em condições de acompanhá-lo através desse estado e levá-lo de volta a uma realidade comum. Muitas vezes, somente através da conversa não é possível avaliar quais as estratégias que estão disponíveis ao cliente e em que extensão, sobretudo, se vimos o cliente apenas uma vez numa única sessão. Por isso, é melhor, tanto para o cliente quanto para o terapeuta, se este tiver uma certa cautela e se perguntar até que ponto o seu conhecimento psicológico básico e sua experiência psiquiátrica ou terapêutica são suficientes para esse problema ou sintoma. Em casos de dúvidas, é aconselhável enviar o cliente para um colega que trabalhe nessas áreas, tá? Então, o que acontece muito? Tem muitas pessoas que são profissionais e profissionais, tá? Então, algumas pessoas tentam ir além, né, com o cliente, mas não tem a técnica necessária para ir além com o cliente. E muitas vezes, entre aspas, para não perder o cliente, não indica para um colega ou uma colega que tem total capacidade para lidar com esses casos, tá? Então, são, infelizmente, situações que acontecem, tá? Quando foge, tá, da minha alçada, eu parei e indico. Eu não tenho nenhum problema de indicar pessoas para outros colegas, tá? Um exemplo aqui, que a Úrsula dá. A senhora Porzana compareceu a algumas sessões de terapia individual. Ela morava longe, por isso comparecia em intervalos grandes. Tinha estado diversas vezes em um hospital psiquiátrico. Em casa, numa pequena aldeia, havia sido exposta à intensa violência física e também sexual por parte do pai e do irmão. Seus pais também não a tinham protegido dos ataques sexuais de seu vizinho. Ela frequentou a escola por pouco tempo e nunca tinha conseguido deixar a aldeia totalmente, onde sempre encontrava os seus torturadores, pai, irmão e vizinho. Mesmo assim, não caíra em resignação e conseguia lidar com a sua amargura. Morava com o marido e filhos nos arredores da aldeia. Parecia que as estadas no hospital psiquiátrico por um certo tempo tinham sido a única possibilidade de fuga da estreiteza da aldeia. Ela queria fazer de qualquer jeito uma constelação para poder viver internamente em paz consigo mesma e com o mundo, e optou por fazer a constelação numa terapia individual. Até mesmo porque, tá, gente, eu vou parar aqui. Em casos mais profundos, assim, a pessoa numa terapia em grupo, é muito difícil a pessoa se expor, ainda mais se for uma personalidade que não gosta de se expor, tá? Mas a terapia em grupo é fantástica, tá? Mas em casos mais graves e profundos como esse, primeiramente a pessoa, não é uma regra, mas ela procura sim uma terapia individual primeiro, tá? Para depois ir para de grupo. Pois sentia vergonha perante outras pessoas, ó lá, tá? Eu hesitei por longo tempo. Finalmente chegou a hora em que consenti, apesar de um tremor interno, uma constelação que se processaria na imaginação. Pareceu-me pouco controlável. Eu lhe dei algumas folhas para constelar ela, o pai, a mãe e o irmão. Ela estava muito tocada, mas
permaneceu controlada. Quando pegou na mão a folha para o irmão, ficou agitada e começou a chorar convulsivamente, tá? Por quê? Porque ela entra na energia do irmão e da situação, né, em que ela era abusada. Fiquei um pouco assustada, mas quis lhe possibilitar a constelação porque ela estava esperançosa nesse sentido. Naquela época não tinha tanta experiência no trato com clientes e constelações. Ela ficou desnorteada e chorando, de pé na sala. Com uma olhada rápida no relógio, perguntei-lhe qual era o lugar certo para o seu irmão, mas ela não reagiu. Eu lhe sugeri que poderia procurar um lugar para o irmão em vez dela. Deu-me a folha e sentou-se. Quando coloquei ao seu lado, ela correu gritando para a porta, tá? Quando ela colocou a folha que representava o irmão do lado dela, a cliente correu, né, gritando para a porta. Segurei-a, fiz com que se virasse de costas para os acontecimentos e segurei as suas mãos. Então a gente pode intervir nesses casos para a pessoa ficar mais segura, tá? Nós concordamos em deixar a constelação dessa forma e ela logo se acalmou. Eu estava arrependida porque tinha a sensação de, por um lado, ter ido longe demais e, por outro, de não ter conduzido a constelação para um bom final para a cliente. A senhora Porzana, entretanto, veio da próxima vez para a terapia bem satisfeita. Estava feliz porque, depois de tanta hesitação, superara o seu medo e teve a coragem de colocar a sua situação familiar. Fiquei feliz com a sua estabilidade interior e capacidade de processar o acontecimento dessa forma. Entendeu, gente? Então, ela foi para uma constelação, o processo foi tão intenso, que a terapeuta teve que parar por ali porque ela não conseguia, né, ir além daquilo, né? E aí, em uma outra sessão, ela veio mais calma e conseguiu colocar mais fatos, mais situações familiares para ser constelada, tá? A contratransferência como sinal. A contratransferência como sinal. Através da percepção de sua contratransferência, o terapeuta pode tirar algumas conclusões sobre os processos do cliente. Pode vivenciar em ressonância com ele não somente as reações físicas, como também seus estados internos. Portanto, se surgirem sensações no terapeuta que lhe são estranhas ou apavorantes e provocam medo, possivelmente você estará numa contratransferência, tá? Então, você sente, você está no campo do cliente, o cliente, né, em ressonância, há aí uma contratransferência. Já que a compreensão e o processo do cliente são mais importantes do que soluções parciais e individuais, não existe nenhuma pressa e nenhuma obrigação para uma ação. Se não se perceber a contratransferência, então dá-se tempo, interrompe-se o processo terapêutico e fala-se com o cliente sobre as suas sensações. Examina-se em que medida suas reações fazem sentido na vida do cliente ou em seu sistema familiar. Então, sempre quando há uma contratransferência, a gente para e traz a consciência para o cliente e orientações necessárias para que seja aí resolvido da melhor forma, tá? Digressão, contratransferência. Um indicador confiável para as dinâmicas, processos internos e o estado físico do cliente é o fenômeno da assim denominada contratransferência, que foi descrito e discutido minuciosamente por Freud e inúmeros analistas. Esse termo identifica a percepção exata dos impulsos e movimentos internos do cliente, que podem ser observados pelo terapeuta em sua reação complementar. Com isso, o terapeuta encena novamente os dramas anteriores do cliente. Por um lado, pode perceber exatamente dentro de si os sentimentos
que o cliente tem ou deveria ter, mas que não sente porque se fechou a eles. Por outro lado, pode perceber as reações do cliente em relação às pessoas importantes da infância e que agora surgem novamente na comunicação do cliente e outras pessoas, nesse caso, o terapeuta. Em terceiro lugar, pode sentir empatia pelos sentimentos e disposição do cliente. Em todos os 3 casos, isso significa que o terapeuta sente em si mesmo um padrão repetitivo de mudança durante o contato com o cliente. Pode ser que surja a impressão de que algo não está certo, sem que o terapeuta pode descrever precisamente o que seja. Ou ele sente um desconforto interno, irritação ou receio de que não esteja à altura do tema, do cliente ou do processo, embora se sinta relaxado em outras situações e com os outros clientes, tá? Então, é coisa do cliente, tá? Do sistema. Fica mais fácil se o terapeuta tiver tido muitas experiências próprias com a contratransferência e tenha prática na percepção, apreciação e avaliação dessas informações. Isso inclui um bom conhecimento do seu próprio estado normal e o conhecimento de suas próprias estruturas, padrões, necessidades, fraquezas e pontos cegos. Além disso, é necessário ter bons conhecimentos e experiências da própria capacidade de reagir no nível da contratransferência e saber o que pode influenciar e alterar esse estado. Um outro exemplo aqui. Imagine que o terapeuta tenha tido até agora um bom dia e chega um novo cliente. Ele lhe conta sobre os seus sintomas e sua história familiar e sua disposição vai piorando. É o que eu falei sobre entrar no campo, tá? Toda vez que a gente está atendendo, a gente entra no campo do cliente e tem as sensações. Fica deprimido, com má disposição, coisas que não sente normalmente. Tem o desejo de abrir a janela, embora já tenha acabado de arejar a sala. Sente-se estranho. O que está acontecendo? Fale com o cliente sobre isso. Não sei o que se passa com você, mas eu estou sentindo coisas bem estranhas. E lhe descreva suas sensações. Você já sentiu algo assim em sua vida? Não tenho certeza se isso me pertence ou se estou tomando algo de você. Entendeu? A contratransferência. Você tá bem e aí você pega, né, aquela energia da pessoa. Você faz uma contratransferência. Não tem, é possível que ele lhe responda que acontece essa sensação de angústia. Tive uma experiência impressionante alguns anos atrás. Uma noite acordei com taquicardia, uma sensação que não podia entender. Melhorou quando acordei, mas no decorrer da manhã começou a aumentar. Pensei que tinha tomado café demais, mas essa explicação não fazia muito sentido, comparada à extensão da minha agitação interna. À tarde, compareceu uma cliente nova. Ela sofria com estados compulsivos intensos e estava bem nervosa. Disse-me que não tinha dormido quase a noite toda. Saiu de casa transpirando fortemente e não conseguia ficar sentada no meu consultório. Quando lhe perguntei por outros sintomas, ela disse taquicardia e agitação interna. Quando ficou claro para mim que os sintomas que eu tinha sentido ao acordar pertenciam à cliente e não a mim mesma, eles desapareceram imediatamente. Você tá vendo como que a gente pode captar essa energia das pessoas e fazer essa contratransferência, tá? Então, toda vez que você se perceber atraindo, né, e fazendo essa contratransferência, vocês podem, vou ensinar aqui um exercício. Aqui, ó, bem aqui no meio, tá? No peito tem o timo. Você vai bater um tamborzinho. Vai tum, 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 tum. Você pode falar assim, a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, até ficar calma, tá?
Devolva aos remetentes com consciência anexada. Devolva aos remetentes com consciência anexada. Devolva a todos os remetentes com consciência anexada. E aí você vai aliviando. Por quê? Porque você não tá sabendo da onde você pegou, de onde tá vindo, tá? Até mesmo porque se você não é terapeuta, ou médico, ou psicólogo, psiquiatra, não, né? E não vai atender a pessoa ali para você ter a clareza de que aquela energia não era sua, era de outra pessoa, tá? Então, muitas vezes, tem muitos clientes que me ligam, ou me passam um WhatsApp, ou um message de alguma forma, e olha, eu tô sentindo isso, e eu entro com essa técnica para eles devolverem aos remetentes consciência anexada, porque eles não estão sabendo da onde que veio isso, tá? Então, é uma técnica que funciona muito, mas se requer fazer, tá? Permanecer concreto. Se sentir uma inquietação, então está percebendo provavelmente algo do contexto ou do campo. Essa irritação é como um sinal de perigo. Para ter mais clareza e calma, comece a constelação com objetos, isto é, com papéis, figuras ou os famosos tchan, tchan, bonequinhos, tá? O cliente precisa colocá-los envolvendo-se fisicamente nisso, o que exige dele uma referência real e oferece a ele e ao terapeuta mais controle e segurança. Ele vai perceber mais rapidamente se algo estranho aparece na estrutura e nas dinâmicas. Uma constelação que se passa na imaginação parece ser inadequada aqui, porque somente as afirmações do cliente e as suas reações físicas encontram-se disponíveis. Tome o seu tempo e observe atentamente as reações físicas do cliente para poder captar as mudanças que podem significar tendências negativas, exigindo do cliente o uso de estratégias maciças de transformação. Se acompanhá-lo dessa forma, falar com ele sobre isso e fizer exercícios fáceis que ajudam imediatamente, ele ficará motivado a continuar. Os clientes ficam agradecidos se não precisarem novamente voltar ao próprio drama, mas se forem introduzidos lenta e continuamente às novas compreensões. Para começar, escolha uma relação pequena, bem delineada, ao invés de dinâmicas complexas e emaranhamentos. No processo da constelação, ofereça ao cliente um padrão claro, pequenos passos, bons exercícios físicos e uma estrutura clara. Pode recorrer a exercícios aprendidos anteriormente. Por exemplo, os pequenos exercícios para uma respiração consciente que sempre introduziu no início da sessão. Ou pode experimentar colocar em frente ao cliente uma pessoa que pensa que poderia ser um recurso, mudando apenas a dinâmica. A intensidade do sentimento e as reações físicas podem aumentar quando a pessoa se aproxima. A uma distância maior, o cliente pode ficar mais calmo e relaxado. Ou se experimenta fazer um pequeno exercício apropriado para o tema, repetindo-o várias vezes e fazendo a cada vez pequenas mudanças que podem ser reconhecidas e que exigem uma observação e descrição precisas. O que ajuda também é praticar sequências com pequenas estruturas e situações simples, de forma que essas experiências possam ser transferidas mais tarde para situações complexas e mais difíceis. Reações físicas. Algumas vezes o cliente vive reações físicas e psíquicas violentas durante uma sessão, dependendo do caso, né? Podem ser estados físicos tais como tremor, franqueza repentina, dificuldades de respiração, dores, náuseas ou outros sintomas similares. Como sintomas psíquicos, o cliente pode ter intensos movimentos internos de confusão, impulsos de fuga, medo ou pânico. Aí eu entro com uma outra técnica também que eu tenho, tá? Para tirar o cliente desse estado. Talvez sinta ou reclame que não está realmente presente internamente
que não consegue pensar nem perceber mais nada ou se sente petrificado. Tá soltando aí, gente, peraí. Algumas coisas vindo à tona, soltando aqui pra mim. É normal. E ao invés também de ficar petrificado, muitos clientes ficam assim, tá? Muito relaxado, nesse estado de Nárnia. Se os sintomas ultrapassam o que o terapeuta pode lidar e o que pode suportar, então a melhor coisa a fazer é respirar profundamente e interromper o processo neste ponto. Pode falar com o cliente sobre o aparecimento e a intensidade dos sintomas nessa situação especial, ou falar sobre a sua última intervenção que provavelmente provocou essa reação. Na maioria das vezes, o cliente conhece o seu padrão. É muito útil examinarem juntos como esses sintomas podem ser compreendidos na vida do cliente ou em seu contexto familiar. Talvez ele possa lhe dar informações que ajudem na procura de soluções sobre a situação originária que provocou essas reações, sobre os membros familiares que têm sintomas semelhantes ou sobre o significado dos sintomas na história familiar. Talvez lhe ocorram acontecimentos que têm a ver com o sintoma e nos quais não havia pensado há muito tempo. Através da interrupção, a intensidade dos sintomas geralmente diminui. O estado físico se estabiliza e se normaliza. Pode-se começar com uma nova sequência de intervenções e imagens internas e examinar o efeito. Nesse ponto, pergunta-se ao cliente se ele quer continuar ou parar por aqui. Através do processo vivido, sobretudo, se o acompanhou de maneira calma, ele terá tido a experiência de que sentimentos intensos e alterações físicas podem surgir, mas que podem diminuir rapidamente e, no fundo, não representam uma ameaça verdadeira. Olá, boa noite, Niga! Tudo bem? Stephanie, Mara, Yara, Ana Paula, Ângela, Gabriel, Sônia, Kiara, todos vocês, boa noite, sejam bem-vindos. Se você está entrando agora, eu tô vendo carinha nova aqui no pedaço. Se você está entrando agora, nessa primeira live que você está assistindo, essa é a nona, tá? Nona live que eu estou lendo esse livro aqui maravilhoso, Quando Eu Fecho os Olhos, Vejo Você, da Ursula Frank. Oriento vocês a assistirem desde o início, desde a primeira live que eu falo, explico como que estão sendo essas outras lives, tá? Com a leitura desse livro, eu vou lendo e parando em alguns pontos para dar uma clareza maior para a vida de vocês, para desmistificar aí de fato as constelações sistêmicas familiares, que tem muita gente ainda com pulga atrás da orelha do que vem a ser isso, de como que é, de como que não é. Então, essas lives são explicativas para trazer mais consciência, clareza que não é um bicho de 7 cabeças, é uma terapia como outra, tá? Mas é uma terapia mais breve, que entra mais profundo e traz mais consciência rapidamente para sua vida, tá? Caso você escolha viver aí uma vida mais leve e divertida, combinado? Então, tá gravado aí. Escolha a rede social de sua preferência, Facebook, tá? Lá, coach_Patrícia Cotrim, aqui no Instagram, no YouTube, no nosso canal Empodera Coaching com Patrícia Cotrim. Aproveita lá, se inscreva, tá? Compartilhe se for leve para você, tá? Para que mais pessoas aí possam acessar essa contribuição também, tá? Hiperventilação e respiração de pânico. Algumas vezes o cliente fica com cãibras na mão e nos pés. A região da boca fica áspera, as mãos e a ponta do nariz começam a formigar. Talvez surjam também tonturas, dor e aperto na região do coração. São sinais típicos de que o cliente está hiperventilado. Isso acontece quando o cliente não está acostumado a uma respiração profunda e contínua. Esta não é uma situação perigosa. Se o cliente respirar menos profundamente, os sinais diminuirão em poucos minutos.
Em caso de emergência, numa situação de hiperventilação extrema, é aconselhável deixar que o cliente respire num saquinho para que o oxigênio diminua depressa e o gás carbônico aumente. Se através da inspiração o ar desgastado se ajustar ao nível do oxigênio do sangue novamente, então os sintomas de hiperventilação desaparecem. Se ele entrar numa assim denominada respiração de pânico e respirar muito depressa, muito profunda e pesadamente, então encoraja-o a respirar mais devagar, mais levemente e menos para que o seu corpo possa normalizar. Então são processos da respiração, tá? Para sair desse estado. Mesmo a simples respiração através do nariz diminuirá o volume do ar respirado. Pode respirar alto e levemente. E acompanhar desta forma o cliente com o seu ritmo respiratório. Para servir de bom modelo, ou se ele concordar, colocar uma mão em suas costas e a outra no seu peito e suavemente apoiá-lo com um padrão de respiração regular. Então, em alguns casos a gente intervém e coloca a mão no coração e nas costas. A resistência. A assim denominada resistência se mostra numa hesitação consciente ou inconsciente do cliente. São sintomas já conhecidos ou padrões aos quais o cliente já está acostumado. A resistência pode se expressar através de sintomas físicos, por exemplo, dor repentina, tontura ou irritação, que interrompe o processo terapêutico ou levam a ação para fora do tema, tornando impossível investigação posteriores. Então, a resistência, se o cliente está resistindo, e vocês também, tá, gente? Eu trago clareza para que vocês todos que assistem, que me acompanham, né? O meu trabalho é trazer consciência para a vida de vocês. Quando a gente resiste, quando a gente não aceita algo e resiste a tais situações, a gente sente dores no corpo. O nosso corpo responde a essa resistência, tá? E no processo aqui da constelação, quando o cliente resiste, é a mesma coisa, ó. Pode expressar sintomas físicos como dor repentina, tontura, tá? Irritação. Pra quê? É uma autossabotagem, a resistência é uma autossabotagem para que interrompa o processo, porque o processo iria dar mais clareza, consciência, iria resolver muitas coisas na sua vida, mas a resistência é maior, que ele cria tudo isso para a vida dele, tá? Ou dela, e para interromper esse processo em algo que ele não tá a fim de mexer, tá? Processos psíquicos também podem surgir inesperadamente. Emoções, sentimentos intensos ou medo, estado de blackout ou uma névoa impenetrável na cabeça. Algumas vezes o cliente simplesmente se recusa a seguir as nossas sugestões, tá? Porque clientes muitas vezes controladores, tá? Que não aceitam as orientações dos terapeutas, psicólogos, quer fazer do jeito dele e quer, né, se sabotar, tá? Quer controlar o processo terapêutico. Então, né, se na verdade você não está disposto e não se permite a entrar no processo terapêutico como tem que ser, então, né, nesses casos, muitas vezes a gente suspende aí os atendimentos também, tá? Porque não vai mudar, porque não quer mudar, né? Podemos tomar essas resistências como sinais de que estamos nos aproximando de áreas críticas no processo terapêutico. E essas áreas críticas é o que resolveria os seus problemas. E muitas vezes, muitas pessoas não querem olhar para essas áreas críticas, né? E se livrar de uma vez por todas, se libertando de todos esses padrões. Podemos entendê-las como movimentos secundários, portanto, de estratégias que desviam o olhar dos sentimentos ou movimentos primários. Boa noite, Lucas. Oi, Luciana. Ajudam o cliente a conservar o controle sobre as evoluções do processo e a intensidade de seus sentimentos. Possivelmente o terapeuta não se ajustou à velocidade do cliente e é rápido demais.
de forma que o cliente, na maioria das vezes, de forma inconsciente, desvia e bloqueia. Todo empurrão na direção projetada vai fortalecer a resistência e os sintomas. É como se já estivéssemos dando o segundo passo, enquanto o cliente ainda nem deu o primeiro. Tá? Então, por isso que a gente tem que ir no tempo do cliente. Então, muitas vezes as pessoas pegam e falam assim: ai, mas fulano tá muito mais desenvolvido do que eu. Mas Beltrano, ele conseguiu muito mais coisas do que eu. São permissões. Ele se permitiu aprofundar mais do que você. Ou ele se entregou mais do que você. Né? E o que mais é possível? Cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, como for mais leve, tá? Para cada um. Não tem que ter pressa, porém não tem que perder tempo também, tá? Não tenha pressa, porém não perca tempo. Se você quer resolver as questões da sua vida, né? Tome alguma atitude. Sem ação, não tem resultado. E sem uma ação e sem você fazer as coisas diferentes, você nunca vai obter um resultado diferente. Vai ter sempre aquele mesmo resultado. Combinado? Aí a gente entra aqui, clientes lerdos, tá? Mas nós vamos deixar para amanhã, porque tá chegando a nossa hora aqui, tá? Foi um trecho bem legal, bem, né, de muita consciência aqui. E se for leve para vocês, compartilhe essa live com mais pessoas que possam aí acessar mais consciência para a vida delas também, seja contribuição na vida de outras pessoas, né? Seja luz na vida de outras pessoas e não deixe que as pessoas que não escolham mudar de vida ofusque o seu brilho, a sua luz. Seja você a luz que ilumina todos à sua volta. Combinado? Se for leve para vocês, compartilhe essa live, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, no nosso canal no YouTube, Empodera Coaching com Patrícia Cotrim. Lá tem, além das lives que ficam gravadas lá, tem muitos vídeos de contribuição para que você aí acesse cada vez mais consciência e transforme aí sua vida para uma vida mais leve, mais divertida, o que mais é possível, como pode melhorar tudo isso. Gratidão, gratidão a todos vocês que estavam aqui comigo ao vivo, a todos vocês que vão ver essa live em algum outro momento, em alguma das nossas redes sociais. E se por acaso você está entrando hoje nessa live, essa é a 9ª live de Desmistificando as Constelações Sistêmicas Familiares, lendo aí esse livro maravilhoso da Ursula Frank, Quando Eu Fecho os Olhos Eu Vejo Você. Então eu oriento vocês a assistirem desde a primeira live aí para fazer mais sentido a leitura, tá? Conforme a gente vai lendo o livro, eu vou parando em alguns momentos, explicando, para que vocês tenham cada vez mais clareza de que a constelação sistêmica familiar é uma terapia breve, que traz muita consciência e muita libertação para a vida de vocês. Combinado? Gratidão, amanhã a gente tem um horário marcado aqui às 18h30 novamente no ao vivo, tá? E depois vai aí ficar em todas as minhas redes sociais, combinado? Gratidão, 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 muita luz para a vida de vocês e amanhã estou aqui às 18h30, tá? Para mais uma live Desmistificando as Constelações Sistêmicas Familiares, combinado? Grande beijo, uma ótima noite, tchau, tchau!